Telespectadores, o programa hoje, Ecologia em Ação, está com o entrevistado, que é o meu amigo professor Tiago. O sobrenome que é complicado, né, Tiago? É complicado, tem duas vogais só. Schorneck. Como? Schorneck. Schorneck. É polonês? É alemão. Ah, alemão. Por incrível que pareça, é. Ah, é. E o Tiago, você é de profissão o quê? Eu tenho formação em administração. Sei. E atuo hoje como analista econômico-financeiro. Certo. Né? Sou professor universitário também, trabalho na Univille, né? Ministro aulas de noite. Professor Tiago, você foi assim convidado pelo programa por uma apresentação de uma dissertação que se fez no teu mestrado. E a tua dissertação, ela versou sobre a melhora da qualidade de vida do Rio Cachoeira, a qualidade das águas, em função de um projeto de instalação da rede de esgoto no centro de Joinville. É isso? É isso. Então, nós gostaríamos que você comentasse um pouco, porque a questão hoje do saneamento básico no Brasil é caótica. Joinville é uma cidade que até metade da década de 70 do século passado era uma cidade bem germânica. Depois, com a invasão dos mangues, com a importação de boias frias do Norte Paraná, essa população de 40 mil pessoas mudou o perfil de cultura, de tudo, de econômico da sociedade de Joinville, e nós acabamos aumentando a cidade de tal forma que não se acompanhou no sistema de tratamento do esgotamento sanitário, né? Então, esses bairros criados dentro dos mangues não tinham nem condição de fazer um sistema de tratamento de esgoto. Nenhuma fossa funcionaria ali, né? Não funcionava. Não. Mas, então, vamos conversar com você sobre a tua dissertação. O que levou você a escolher esse tema Rio Cachoeira em relação ao esgotamento sanitário? Justamente pelo contexto que tu já apresentou, né? Infelizmente o Brasil ainda está muito na retaguarda com relação a índices de cobertura de esgoto. A gente tem índices ainda muito baixos, comparado assim até países em desenvolvimento, né? Comparado aos desenvolvidos, realmente a gente está muito mal, né? A gente tem menos 50% hoje de cobertura. Santa Catarina, infelizmente, apesar de ser um estado do sul do país, é um dos piores do Brasil em termos de cobertura. E Joinville, infelizmente, é um dos municípios que tem puxado essa média para baixo. Mas Blumenau é pior, né? Blumenau é pior, Jaraguá está um pouquinho melhor que Joinville, Sei. mas São Francisco, Barra do Sul, esses municípios próximos, Garuva, muitos têm 0%. Itajaí também. Araquari, Itajaí também está. Itajaí, a Semasa, eles estão com índices ainda muito baixos. A maioria está investindo em saneamento, né, em esgotamento sanitário, que é um dos componentes do saneamento. E Joinville também está fazendo a sua tarefinha. Né? Então, justamente por esse contexto do saneamento vinculado à melhoria da qualidade ambiental, especialmente dos rios, né, dos cursos d'água, que, por sua vez, tem um impacto direto na saúde das pessoas, né, uma relação direta. A gente fala, né, que cada 3 ou 4 reais investido em saneamento, né, cada um real investido em saneamento é 3 ou 4 que se economiza em saúde pública. Saúde pública. Né? E não só isso, né, a gente fala assim, quando se despolui um rio, além de voltar à vida, né, de não ter mais, diminuir as doenças de veiculação hídrica, a gente também proporciona mais lazer para a população. Né? Eles podem praticar esportes náuticos, a família pode se reunir para pescar, fazer um piquenique à beira do rio, coisas que a gente infelizmente não tem visto com frequência aqui na... Estamos chegando perto, né? Estamos no caminho. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Agora, qual foi assim a tua motivação, você como administrador de empresa, a escolher um tema tão ecológico assim, tão ligado à qualidade de vida do ser humano? Pois então, a área ambiental é uma área nova para mim. Eu comecei a trabalhar há uns 3 anos, né, a fazer gestão ambiental, né, na empresa que eu... Gestão com tio ou gestão com ON? Com ON. Gestão. E aí comecei a me interessar, né, a ver que meio ambiente é a base de tudo. Se a gente não garantir um meio ambiente preservado, a gente pode esquecer de todas as outras variáveis, né, da sociedade. E os teus amigos, sabendo de que você estava fazendo essa dissertação voltada assim, à questão ambiental, você não mudou o perfil dos teus amigos, inclusive em relação a esse trabalho? Não veio mais gente chegando perto? Sim, é interessante, né? Até um tempo atrás, o cara do meio ambiente era o eco-chato, né? Ele tinha uma certa restrição. Hoje, não, é a pessoa correta que as pessoas têm com alguém que eu tenho. Pô, a pessoa
tem que me servir aí como referência, porque ela está praticando ações sustentáveis, que é o correto, eu sei disso. Então foi um negócio legal, porque as pessoas... Agora, por experiência própria, você realmente passa a ter um outro foco dentro da sociedade, para bem ou para mal. Porque aquele cara que quer sacanear o meio ambiente, você é o inimigo dele. Claro. Agora, aquele cara, aquela empresa, aquele proprietário, pessoa física, que quer fazer uma melhora ambiental, ele vê no ambientalista, no profissional da área ambiental, um grande amparo técnico. Claro. Porque tudo tem tecnologia. Sim. A questão do ecochato, isso foi no século passado. Sim. Então, hoje nós sabemos que em Joinville nós temos faculdade de engenharia ambiental. Quando eu fazia o meu discurso sozinho na década de 70 do século XX, eu estava sozinho. Hoje tem 500, 600 ecochatos em Joinville, mas no bom sentido. Sim. O profissional que está aí, fez engenharia ambiental, não encontra nem emprego. Tanta concorrência ele encontra pela frente profissionalmente, né? Agora tornou chato aquele que não é eco. É verdade, é. Mas o que você pensa em alcançar profissionalmente com esse mestrado que você fez? Pois então como eu estava trabalhando na área ambiental, né, comecei a trabalhar nessa área, comecei a verificar que em Joinville nós temos um rio que é símbolo, foi por onde, né, os imigrantes chegaram, tem a história da Barca Colombo. Ele é um rio importante, ele é um rio que corta a cidade, ele é um rio que infelizmente é um rio poluído. Né? Um rio que hoje ele acaba, um tempo atrás, agora ele está melhor, né? Os peixes estão voltando, mas ele acabou se tornando uma cicatriz, uma mancha, né? na história de Joinville. Pô, quem vinha para a cidade, passava aquele cheiro ruim no centro da cidade, na frente da prefeitura. E agora, né, com o processo de despoluição, o rio de novo ele está voltando, né, a ser valorizado, a voltar a ser aquele símbolo que outrora ele foi. Então, a minha ideia era justamente mostrar assim, mas o que está fazendo com que o rio está melhorando a sua qualidade? Sim. Alguma coisa está acontecendo. E o que é? Será que é o esgoto? Então, justamente meu trabalho foi correlacionar obra de esgoto com a qualidade da água do rio. Será que tem relação? Tem. E forte relação. Então, hoje a qualidade do rio está melhorando, a qualidade sanitária. Sanitária. Porque são três, geralmente, as variáveis que influenciam, que são a poluição industrial. Isso eu não avaliei nesse trabalho, a doméstica, que é do esgoto, e o lixiviado de drenagem, que é aquilo que veio, que está na rua e que a drenagem, a chuva traz. Eu só avaliei o aspecto sanitário. Sanitário. Na área industrial, eu acho que os empreendedores fizeram a lição de casa. Eu acho que sim. Fizeram muito bem feito, por sinal, né? Porque você hoje, para fazer uma ETE, ou no século passado, para montar uma ETE, para tratamento de efluentes industriais com metais pesados, era muito caro. E fazer funcionar uma ETE custava 10, 15 mil reais por dia para algumas empresas. Então, eles, quando viam essa cifra, eles se negavam a fazer peremptoricamente qualquer implantação de estação de tratamento de efluentes. Hoje não, hoje a gente sabe que os bancos ajudaram bastante, o governo do estado deu estímulos, né? E os empresários, com os ecochatos que tinha nessa época, né? E eu me destacava muito, eu tinha empresário que me queria ver pelas costas, né? Mas eu acho que esse trabalho que eu fiz em Joinville, ele resultou positivamente em Joinville na questão dos efluentes industriais ser a número 1 no estado. Sim. No primeiro lugar, Joinville conseguiu resolver e muito bem, tanto assim que a Baía da Babitonga também não tem mais a sedimentação de metais pesados, acabou isso aí. Está lá nas profundezas, sedimentado, cromo, hexavalente, assim por diante. Mas eu acho que foi um trabalho que resultou positivamente, né? Tanto assim que certamente no teu trabalho de mestrado você aborda algumas facetas dessa situação, né? Dentro da Bahia, inclusive. Mas nós vamos mostrar algumas imagens para os telespectadores da melhoria do rio Cachoeira. São imagens que nós estamos pedindo autorização do Milton Wendel para mostrá-las aos nossos telespectadores como os animais silvestres voltaram para as margens do rio Cachoeira, como os peixes realmente dão alimento para as garças, para os biguás. E o velho Fritz também está lá se alimentando das tilápias, que é o nosso jacaré de estimação. É verdade. Que cidade no país tem um jacaré urbano? Isso sem falar nas capivaras, que tem uma manada bem grande já em Joinville. Né? Até foram atropeladas já algumas
pelos carros em alta velocidade ali naquela beira-rio, né? Onde que elas estão frequentando, né? Sim. Mas então as imagens vou mostrar para vocês aí, enquanto eu com o Tiago continuamos conversando. Tiago, como você prepara o roteiro de uma dissertação de mestrado? O roteiro de uma dissertação a gente prepara... Tem já um modelo? Já tem formulário? Alguma coisa nesse sentido? Tem, depende da instituição. Eu fiz a minha dissertação na Univille, né, com orientação da professora Terezinha Maria Novaes de Oliveira, né, uma pós-doutora, doutora na área, ela é engenheira sanitarista e ambiental, né, pela UFSC. Então ela me passou, me ajudou, né, a estruturar um roteiro, a estruturar esse trabalho, justamente trabalhando questões tanto históricas, que demonstraram, né, o que demonstravam, né, casos de rios da Europa, principalmente os rios europeus, que foram despoluídos a partir do investimento em esgotamento sanitário. Então é feita toda uma contextualização até chegarmos à realidade brasileira. E aí eu especifico para a realidade joinvilense. Né? E é interessante que aqui em Joinville a gente tem 7 bacias hidrográficas. Sim. E a menor delas, uma das menores, é a do Cachoeira. É o rio que nasce no município e sai do município. Isso. Basicamente, quase todas as nascentes dos rios que tem, Joinville ela é privilegiada por isso, né? Quase todos os rios têm suas nascentes, os principais rios, dentro da própria cidade. Isso. Né? E o Cachoeira é um deles, né? Costa Silva tem sua nascente, né? E vai até a Foz, né? Na Bahia, na bacia ali do Saguaçu, né? Na Baía do Saguaçu. E é interessante que é uma das menores bacias em termos de dimensão, mas ela tem 50% da população concentrada dentro dela. Então imagina a concentração, né, o volume de efluentes que não são gerados, ou não foram, né, e são ainda gerados, nessa bacia. Ela tem 7% só, de 7,3% em termos da superfície do município. Do município e 49% da população concentrada. Que pega o centro, pega Saguaçu, pega América, Costa Silva, Bom Retiro, o Floresta, os bairros da Zona Sul, né, tudo fazem parte da bacia hidrográfica do Cachoeira, que é onde há essa grande concentração demográfica. E, em função disso, todo o esgoto ali gerado, ele ia para os rios mais próximos. Né? Nós estamos terminando assim o primeiro bloco. Eu vou pedir aos telespectadores que aguardem que nós vamos continuar com esse tema, é muito interessante, principalmente aqueles pais que têm filhos em idade de faculdade, que necessitam fazer um mestrado. Vamos aprender aqui as dicas com o Tiago, de como se prepara um roteiro para mestrado e como se faz a apresentação e o valor que um trabalho técnico-científico desses tem para os demais projetos que a cidade tem que desenvolver. Aguarde que nós já voltamos. Olá, telespectadores, retornando agora no segundo bloco do Ecologia em Ação, com a presença do Tiago, administrador, né? Isso. E amante da natureza agora, com esse trabalho, né? Você vai ser uma pessoa diferente dentro da sociedade, né? Com outro perfil, né? Mas eu queria fazer mais uma pergunta para o Tiago. O que você pensa a respeito da pesca que está sendo realizada dentro do Rio Cachoeira? Nesse processo de revitalização, isso vai prejudicar a fauna, a etiofauna? Isso vai reduzir o alimento dos biguás, dos jacarés e das garças? Como é que fica isso? No teu conceito de mestre em Rio Cachoeira, o que você acha disso? Assim, na minha visão técnica, né, eu vejo 2 problemas bem graves nessa situação. Primeira, a delas é que está ocorrendo agora, mas até então a gente não tem nenhum estudo histológico de tecido da ictiofauna, dos peixes principalmente, para se avaliar outros tipos de contaminação que não a sanitária, que meu estudo provou que está melhorando. Né? Mas a gente sabe que historicamente a questão dos metais, e isso pode ter... Vamos explicar bem direitinho para os nossos telespectadores qual é que são esses testes feitos na carne do peixe. Isso, no tecido. No tecido do peixe. Isso. É feito coleta de tecido, levado para o laboratório. Isso. Né? E é feito, então, análise de vários metais. Essa pesquisa é feita para ver o nível de contaminantes que tem no tecido. Exatamente. E o risco que o consumidor corre se ele se alimentar, muitas vezes, com esse peixe
que eventualmente esteja contaminado. Isso. E são metais que, às vezes, ele não dá um resultado na hora, imediata. A pessoa não vai ter uma diarreia. É cumulativo, né? É cumulativo e pode gerar no futuro. Né? Por isso que a gente fala em fazer os famosos testes crônicos, não só os agudos. Aqueles que levam certo tempo até se manifestar, né? A doença ou sintomas da doença. E isso agora que está se fazendo porque está voltando agora a vida novamente ao rio. Né? Quem consome muito peixe com metal pesado, ele tem problema de tremedeira, de suadeira. Sim. Ele pode acelerar um Alzheimer lá na frente, ou umas outras doenças nervosas, né? E perder a visão. Quer dizer, isso tudo é muito subjetivo ainda hoje. A humanidade não se aprofundou isso porque quem trabalha com metal pesado, as empresas que geram, que produzem metais pesados nos processos produtivos, elas não têm interesse em divulgar esses dados. Menos ainda o pessoal que trabalha com agrotóxico, né? Então, esse pessoal da indústria química é muito forte, ele tem um poder muito grande sobre a imprensa, inclusive, e sobre os governantes. Então, o povo somente é informado de uma maneira mais profunda através de trabalhos de mestrado. Né, de publicações científicas, mas nem todos têm acesso a esses documentos. Muito restrito. Então, nosso programa ele se propõe a desmistificar a informação técnico-científica de uma maneira, numa linguagem mais popular, para que o telespectador entenda de que se pegar um peixe do Rio Cachoeira e consumir esse peixe, corre o risco de ter problemas futuros sanitários, de saúde. De saúde. Sanitário. Você falou uma forma, é a segunda forma. Pois então, a segunda preocupação que eu tenho aí é mais no aspecto ambiental. Né? Quer dizer, uma vez que está voltando a vida para o rio, toda a vida do rio, ela está ali porque ela faz parte de uma cadeia. Né? A gente fala da cadeia, né? Do ecossistema, da teia alimentar. Então, quer dizer, se tem o peixe, é porque vão ter pássaros, vão ter o jacaré, vão ter animais que vão justamente se alimentar desse animal. Né? Um peixe que vai comer outro peixe. Aí o pessoal, né, a gente ouve muitos, mas a tilápia é uma espécie exótica, ela não deixa outras espécies proliferarem, então ela pode ser retirada. A questão toda é que também não tem nenhum estudo nesse sentido, né, que possa dizer, não, ela é exótica, ela é uma espécie ruim, então ela pode ser retirada, que isso vai fazer bem para o rio. Né? Em face da ausência de informação sobre a qualidade desse peixe, a Anvisa não poderia proibir o consumo desse peixe? Sim. A Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, não poderia baixar uma portaria, os vereadores não poderiam fazer, eventualmente, uma legislação proibindo o consumo e a retirada desse peixe do rio? O que você acha disso? Eu acho assim que, a partir desse estudo que eles estão fazendo, que de fato vai comprovar essa contaminação... Quem está fazendo o estudo? É a universidade. Não, universidade. Universidades. Eles até entraram em contato conosco para pedir o nosso material ali do que nós tínhamos. Mas a universidade. Então, a partir desse estudo, com certeza, a Vigilância Sanitária, a SEMA, eles têm que tomar alguma providência, se necessário, né? Eu imagino que sim. Porque pode, no futuro, um consumidor se sentir lesado, adquirir uma doença crônica em função do acúmulo de metais pesados nos tecidos da pessoa, né? E processar a prefeitura. Quem vai pagar essa conta é o contribuinte. Isso é muito caro, daí. São milhões que são exigidos judicialmente, né? Se houver uma judicialização, o contribuinte vai ficar anos sem ter um conserto de asfalto. Sim, todo o dinheiro vai para pagar essas pessoas que ficaram doentes, né? Então, assim, né, se eu pudesse tomar alguma decisão, eu colocaria placas no primeiro momento só proibindo a pesca, né? Isso, a área de preservação permanente. Porque né? é uma área de preservação, é um rio urbano, é um rio protegido. No primeiro momento, até que esses estudos sejam concluídos, para então se tomar alguma ação específica, um projeto, uma lei, né, uma ação da Anvisa, mas no primeiro momento proíba. É porque, veja só, a legislação da pesca no Brasil, ela exige que o pescador artesanal, a pessoa física, quando for pescar, tenha uma carteirinha de pescador. Sim. Quer dizer, a primeira abordagem que a Polícia Ambiental vai fazer com um pescador do Rio Cachoeira é pedir a carteira de pescador. Se o cara não tem, recolhe a pesca tudo e proíbe o cara de encostar no rio. Sim. Porque eles estão destruindo a mata ciliar também. Sim. Estão montando acampamento. Sim. Estão fazendo fogo, estão assando peixe ali, estão jogando lixo. São cenários assim que não condizem com o estágio de recuperação que o rio está sofrendo.
Pois é, é o momento da gente comemorar, da gente ver os peixes. Exatamente, é. E é tarrafa, né? Se fosse ali uma varinha de pescar, pegava ali 2, 3 peixinhos, mas é uma tarrafa feia, às vezes é uma malha pequena, né? Estão tarrafiando, né? Tarrafiando, e aí pega todo tudo, o cardume. Né? E será que consomem? Aí que estão vendendo, inclusive, né? Pois é. Mas o que gráfico nós poderíamos mostrar para os nossos telespectadores sobre a recuperação? Você tem algum gráfico bom aí? Tem. A minha pesquisa foi feita de 2011 a 2015. Que gráfico nós vamos mostrar? A melhoria da qualidade da água, IQA, Índice de Qualidade da Água. Em colunas? Ele é em colunas. Ah, é? Isso. Então ele varia de 2011, de 27. Sim. É dado uma nota, só para explicar o que é o IQA. Índice de Qualidade da Água é um índice internacional, né? Foi concebido nos Estados Unidos por 121 pesquisadores que chegaram a um entendimento, né? a uma fórmula. Qual é a classe do Rio Cachoeira 3? 2. 2? 2. Classe 2. Deveria ser... Ele vai entrar na classe 2, né? Não, hoje ele está como 2, mas ele deve, porque tem invasão da água, do mar, né? Tem o trabalho da maré, mas ele está em 2 porque hoje não existe um plano de recursos hídricos que permita essa classificação. Eles estão fazendo agora um plano. E aí sim, provavelmente ele vai ser classificado como de água salobra, né? Salobra. Pelo fato de que... Porque 2 é água doce, né? De água doce, classe 2. Mas voltando aos gráficos, o que nós podemos mostrar para o telespectador? A evolução, então, de 2011 a 2015 do IQA, Índice de Qualidade da Água, que ele mede 9 parâmetros de forma ponderada e ele atribui uma nota de 0 a 100. Sim. Quanto mais próximo de 100, melhor a qualidade do rio. Então, o Rio Cachoeira em 2011, que foi o primeiro ano, né, que começou a entrega das ligações de esgoto, as novas ligações de esgoto começaram a contribuir para o sistema e serem tratados lá na ET de Arivatuba, que é para onde vai o esgoto coletado. Então, de 2011 a 2015, ele saltou de 27 para 46. Então, assim, ele saiu, lógico, de ruim, existe o péssimo, o ruim, o normal, né, que no caso agora é o enquadramento atual, o bom e o ótimo. O Cubatão e o Piraí, por exemplo, eles estão em ótimo, então, que é captada água Agora, de o Rio Cachoeira, ele já foi considerado um rio totalmente morto, né? Um dos mais poluídos do Brasil. Do Brasil, né? E hoje não aparece nem na lista dos 100 mais. Então, mas quanto ao lixo que é jogado dentro do rio, você não tem no teu mestrado, né? Não. É só a parte sanitária do rio, né? Sim. O tratamento sanitário, né? Mas o impacto de lixo também poderia ser, eventualmente, um outro trabalho de mestrado, uma dissertação, também de algum estudante na área da engenharia ambiental, para se aprofundar nessa questão, porque quanto lixo boia dentro do Rio Cachoeira quando chove. Sim, isso é uma coisa... E Joinville só coleta 5% de material reciclado. A companhia ambiental que faz a coleta do reciclado, ela não consegue aumentar o percentual. Está faltando provavelmente educação ambiental, algum incentivo, alguma promoção. Mas eu acho que esse é um impacto que ainda tem que ser muito bem estudado, porque ele interfere grandemente na qualidade de vida do rio, né? E é um componente de saneamento, a parte de resíduos sólidos. Pois é. O meu trabalho voltou muito na questão são 4 componentes de saneamento. O esgotamento, que foi o foco principal desse trabalho, o abastecimento de água, né, cujo abastecimento vai gerar, na maior parte das vezes, o esgoto, né? A água entra na casa e a gente diz que mais ou menos 80% ela entra limpa e sai suja. Isso. Aí tem a parte de resíduos sólidos, que aí entra a parte do lixo, né? Aí do lixo orgânico, do reciclável. E nós temos a parte da drenagem, que também é extremamente importante. E a gente hoje tem um problema de maré na cidade, no rio, em função também, né, da drenagem do município, que ela ainda é uma drenagem pobre, está se investindo na drenagem, que está melhorando, fazendo macro drenagem, ótimo, mas ainda a gente tem problema de drenagem, a gente tem problema que o rio foi todo alterado, né, o seu curso, né, ele era um rio sinuoso, ele foi alterado por causa da navegação, né, no passado, o Bucarém era uma ilha, virou um bairro e tal, e a outra situação é a baixa declividade. Ele é um rio lêntico, classificado como lêntico, e ele tem, desde a nascente, são 14,9 quilômetros de rio, 15 quilômetros, basicamente, entre a nascente até a foz. E, basicamente, a partir de 1/4, somente a montante, né, em direção ali à nascente... Você tem corredeira.
Exatamente, ele tem corredeira. O resto de desnível são 3, 4, 2 metros, 2, 3 metros. Exatamente. Então, quer dizer, a maré, ela consegue chegar basicamente, né, até 3/4 do rio. Né? Então, por isso que às vezes aparece tainha, sardinha no centro da cidade. Né? Que é o poder público tem te procurado sobre o teu mestrado para trocar ideias, para você contribuir positivamente para o aperfeiçoamento da LOT, da Lei de Ordenamento Territorial? A Câmara de Vereadores tem te procurado? Quem é que tem te procurado do Poder Público Municipal sobre o teu trabalho? Assim, na verdade, a SEMA nos ajudou, né, com o fornecimento de informações, mas eu não cheguei a apresentar nenhum trabalho. Sei. Do Poder Público, ninguém ainda, não cheguei. O CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, não te convidou para você fazer uma apresentação do teu trabalho? Não. A CIG não te convidou ainda para você fazer uma apresentação do seu trabalho? Não. Provavelmente vão te convidar. A TV tem me convidado, os rádios, as universidades, mas no Poder Público não ainda. Bom, Tiago, nós estamos chegando no final desse segundo bloco. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, a tua disponibilidade, a tua franqueza na abordagem do produto, teu conhecimento que você adquiriu e, logicamente, isso vai repercutir positivamente no programa. Os telespectadores ficaram muito bem informados sobre esse teu trabalho, que ele vai ser um referencial daqui para frente para qualquer projeto que você faça, qualquer RIMA dentro da cidade, vai entrar em jogo a questão do teu trabalho, que vai ser consultado permanentemente como um documento técnico de confiança, de confiabilidade. Né? Uhum. Ok, telespectadores, encerramos assim esse programa, agradecemos a presença do Tiago e convidamos vocês para o próximo programa Ecologia em Ação.